Aí, galera do YouTube, esse é um canal sobre saúde mental sem enrolação. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento emocional. Por que a gente sofre? De onde vem isso? O que fazer quando a gente está sofrendo? Para que ele serve? Porque todo mundo já deve ter percebido, não é possível passar uma vida sem sofrer. Uma hora ou outra a gente vai sofrer, por um motivo ou outro. Não tem como a gente viver uma vida inteira sem ter a sensação do sofrimento psíquico. Mas o sofrimento, ele tem uma válvula de convite. Ele é um convite para a gente sair do lugar. Dificilmente a gente sai igual de um período de sofrimento. Quem insiste em permanecer no mesmo ponto, em geral, vai ter que continuar sofrendo. A gente só sai do sofrimento quando a gente muda alguma coisa. Isso eu digo de depressões, ansiedades, que são os grandes polos aí, que vêm do mesmo ponto que é da angústia, né? Porque a gente tem mania de colocar ansiedade de um lado e depressão de outro. E isso não precisa ser assim. Às vezes a mesma pessoa tem episódios de depressão e episódios de ansiedade. Isso tudo vem de uma sensação que chama angústia, que é uma sensação que algumas pessoas descrevem como vazio, outras pessoas descrevem como abafamento. E isso gera uma certa sensação de não pertencimento a si mesmo. É como se o sofrimento nos convidasse a mudar de posição. Mas até a gente perceber isso, a gente arrasta porque nós somos teimosos. Nós somos teimosos e a gente demora a perceber que é um convite. Depois que a gente percebe que é um convite, a gente insistindo com a gente, porque a coisa não vem natural, não adianta a gente falar, vou sair do sofrimento, amanhã eu vou acordar e vou ir pra academia satisfeito, vou feliz, vou acordar às 5 horas da manhã, vou começar uma alimentação equilibrada, tranquilo, feliz, tudo vai dar certo amanhã. Não é assim que funciona. Para sair do sofrimento, a gente tem que insistir. Sustentar a saída do sofrimento, a gente tem que insistir com a gente. A gente tem que saber o que é bom e o que é melhor ainda. Porque às vezes, para a mente, o sofrimento não é ruim. Vai me deixar numa zona mais ou menos confortável, já conheço, vai aparecer alguém para cuidar de mim. Agora, o melhor não é isso. O melhor dá trabalho. O melhor vai te obrigar a sair de uma zona mais ou menos confortável e buscar realmente o que é uma zona de conforto para você. Né? Porque eu não sei de onde surgiu esse negócio, saia da sua zona de conforto. Não, encontre a sua zona que é confortável e fique lá. Mas as pessoas insistem em sair da zona de conforto como um ponto aí meio chavão dos dias atuais, porém elas esquecem que o conforto é o objetivo de todos nós. Algumas pessoas têm conforto no que é desconfortável, aí é uma outra história, cada caso é um caso. Mas a gente sofre como um convite para a mente sair do lugar. Em geral, a gente não aceita quem a gente é, e a gente desrespeita os nossos limites, querendo ser igual o coleguinha, querendo ser igual o vizinho, querendo ser igual alguém que eu vi, que eu assisti, às vezes, numa rede. Eu quero ser tudo que o coleguinha é, eu quero ter aquilo que o coleguinha tem, ao invés de aceitar quem é você, ao invés de aceitar o que você é, o que você tem, quais são os seus limites. Isso não impede ninguém de sonhar e querer mais, mas a comparação é um recurso muito infantilizado. A gente aprende por comparação, mas é lá atrás. A gente não precisa passar o resto da vida nos comparando com outras pessoas. E quanto mais a gente se compara, mais a gente fica preso no que as pessoas esperam da gente e não naquilo que eu consigo oferecer. E aí a gente entra num quase delírio de tentar adivinhar o que as pessoas querem de mim. De querer atender a uma demanda que eu nem sei se o outro tem sobre mim. E isso vai adoecer a mente, com certeza. Porque a partir do momento que eu quero atender a demanda do outro, eu esqueço da minha. A partir do momento que eu quero agradar o outro, eu esqueço de me colocar num lugar importante. Porque não se trata de desagradar o outro, mas se trata da gente agradar a si mesmo.
Isso é muito importante, isso é a base da autoestima, que não tem nada a ver com peito, bunda ou etc. Tem a ver com você aceitar quem você é, como se a gente tivesse outra opção. Mas a gente não aceita, a gente teima, a gente bate a cabeça. E é a partir dessas batidas na cabeça que a gente chama de sofrimento, que é um acordar. A gente pode acordar, mas em geral a gente bate muitas vezes a cabeça para depois acordar. Em geral a gente tem uma depressão, em geral a gente tem uma ansiedade, a gente tem pânico. Tem milhões de diagnósticos para nos determinar ali daquele momento de angústia que eu estou, mas é tudo angústia, é tudo uma posição diante do existir. Então, por que a gente sofre? Porque, em geral, também não sei do que eu devo me afastar e do que eu devo me aproximar. Essa distinção do que eu me aproximo e do que eu me afasto vem da gente saber o que é essencial para nós, inegociável. Esse essencial é um ponto muito particular. Esse essencial é algo muito subjetivo, que é só você que vai saber falar de você. Que não dá para alguém determinar. Você devia fazer isso, ou você devia fazer aquilo. Você é muito assim, ou você é muito assado. Isso é seu. Isso é um tesouro que só você pode ofertar para o mundo. Ao invés de ficar buscando que os outros te compreendam, se apresente para o mundo. Deixe os outros te conhecerem. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não. Claro, é assim que funciona, porque você também gosta de algumas pessoas e de outras pessoas não. Agora, a distinção do que eu me aproximo e do que eu me afasto, isso é algo muito importante para a saúde mental. É mais ou menos a gente fazer a distinção do que é bom e do que é ruim. Para mim, parece simples, parece óbvio, mas só é óbvio depois que vira óbvio. Em meio a uma confusão de sofrimento, eu já não sei mais do que eu gosto, eu já não sei mais quem eu sou, já não sei mais para onde eu estou indo. E essa é a base do sofrimento. Se reposicione. Comece a pensar quem você é, comece a pensar para onde você está indo, é para esse caminho mesmo, você vai recalcular a rota. É nesse sentido que o caos vem instaurar na gente. E todas as vezes que a gente quiser o ideal, a gente buscar o perfeito, o ideal, o que vai agradar todo mundo, todas as vezes a mente vai chamar a nossa atenção. Ou a partir de um adoecimento emocional, ou a partir de uma queda de imunidade, um adoecimento físico, um monte de alergias, algumas coisas aí repetidas que a gente vai ter. É uma chamada de atenção da mente. Isso é para que a gente comece a perceber, bom, eu não dou conta de tudo e a vida não é o ideal. Assim, a vida, quanto mais idealizada, menos gosto vai ter para mim. Porque a vida é essa confusão de imprevistos e o que eu queria fazer que eu não fiz, mas o que eu me surpreendi com o que eu não achava que dava conta de fazer, e é esse movimento e essas sensações que nós estamos perdendo. Porque a gente está preocupado em olhar o coleguinha, a gente está preocupado em ser ideal para o coleguinha, a gente está preocupado em ser o melhor, e nada disso faz sentido se não for verdadeiro. A mente vai cobrar o preço. É daí que vem todos os adoecimentos que a gente vem enfrentando nos últimos tempos. É desse caos que a gente tenta idealizar e a gente vai perdendo uma coisa muito importante que chama entusiasmo pela vida. Que a gente saiba trocar o caos pelo entusiasmo, que a gente deixe os ideais de idealização, de perfeição, de agradar o outro, para que a gente consiga se apresentar para o mundo, inclusive para nós mesmos, todos os dias. Por quê? Porque nós somos seres impermanentes. O que eu sou hoje não é o mesmo que eu fui ontem. E não é o mesmo que eu serei amanhã.